Então, iniciando agora oficialmente, boa noite, pessoal. É prazer imenso aqui estar com vocês novamente. Hoje é dia 18 de setembro de 2020, né? 19h15 minutos. A gente vai agora dar início à aula teste da disciplina de armazenagem e movimentação de materiais, né? Que é uma disciplina do segundo período, que faz parte aí das disciplinas do primeiro bloco, né? Eu passei lá no grupo, não sei se a Ana já conseguiu repassar para vocês, mas eu acabei de passar lá no grupo o cronograma, inclusive, do primeiro bloco. A gente está chamando de primeiro bloco porque são os primeiros 6 semanas, digamos assim. As disciplinas que vocês vão ter nesse primeiro bloco, né? Mas aí já posso antecipar que a partir de segunda-feira, né, começam oficialmente as disciplinas, e aí sim, valendo frequência, valendo nota com relação às atividades. E vocês começam, no segundo período, né, vocês vão começar com inglês e contabilidade. Inglês fica 3 semanas, assim que inglês finalizar, começa a armazenagem. Por isso que, inclusive, essas foram as disciplinas que participaram desse momento de semana teste. Então, semana que vem, vocês começam com inglês e contabilidade, e depois, assim que inglês acabar, contabilidade continua, porque é uma disciplina de 80 horas, né, mais tempo, e depois entra a armazenagem. E aí, com finalizadas essas primeiras 6 semanas, a gente vai para o segundo bloco, que são as disciplinas, as demais disciplinas de vocês. E aí a gente divulga também daqui para lá o cronograma, apesar da gente já ter esse cronograma, mas a gente prefere ficar acompanhando, digamos assim, o processo, ver se vai ocorrer tudo bem antes de divulgar o segundo bloco. Ok? Então, vamos lá. Esse momento aqui é para que a gente possa entender como é que vai funcionar a disciplina de armazenagem e movimentação, certo? E a gente já vai aproveitar para fazer um pequeno resumo de um dos temas que a gente trabalhou no momento presencial. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês e falar um pouco de como é que vai funcionar a disciplina, né? Vocês viram que ao longo dessas 2 semanas, né, que a gente teve aí de ambientação, contando com essa, alguns professores utilizaram, por exemplo, o Google Sala de Aula, né? Alguns professores priorizaram o uso do SIGA, não sei com vocês qual foi a metodologia, acho que em inglês usou Sala de Aula, acho que contabilidade usou SIGA. Então, são metodologias, né, que podem ser utilizadas nesse processo. A disciplina de armazenagem, ela vai funcionar prioritariamente no SIGA, ou seja, a base dela vai estar toda no SIGA. Então, tudo que vocês precisam, digamos assim, de material base, vai estar no SIGA. A gente vai disponibilizar outras ferramentas, outros ambientes, outras plataformas, como forma complementar, certo? Então, assim, agora a gente está fazendo esse momento aqui ao vivo. O link desse momento ao vivo está lá no SIGA. A gente vai estar gravando esse momento. A gravação vai estar no SIGA, sendo que muitas vezes acessar pelo SIGA não é tão fácil, né? O SIGA, por exemplo, pelo celular, às vezes fica ruim. Então, o que, é que a gente vai fazer? Além de estar no SIGA, a gravação desse momento também vai estar no YouTube, certo? E aí, dessa forma, a gente vai permitir que fique mais fácil para vocês acessarem de acordo com a plataforma que vocês quiserem. Oi, pode falar. Licença, só para complementar isso que você falou, tem como no SIGA falar com o professor? Tem como você falar com o professor. Porque eu peguei, me bati todinha ontem, que a professora Paula pediu para a gente se comunicar com ela, mas eu pelejei e não consegui, não sei por onde é. Vou mostrar. O meu cigarro, ele é um pouquinho diferente de vocês, mas deve ser semelhante, o local onde fica, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui o cigarro, né? Não sei se alguém teve curiosidade de acessar, mas eu criei um ambiente do cigarro para o dia de hoje. Eu vou projetar aqui a minha tela para mostrar para vocês. Vou colocar a tela toda, não tem nada de mais aberto aqui. Tá, então, aqui, ó, tá a disciplina de vocês, tá? Então, é a disciplina de armazenagem e movimentação. Né? Tinha aqui essa mensagem, não sei se alguém tinha acessado, né? E aqui estava o link do meeting para o dia de hoje. A disciplina, ela vai ficar no formato, ela ainda está aqui no anterior, vou até aproveitar para mudar, aqui 2 segundos. Configurar, eu mudei na da tarde e não mudei na da noite. Deixa eu mudar logo, porque eu já mostro para vocês como vai ficar.
Pronto, a gente vai trabalhar nesse formato aqui de layout, né, de estrutura de SIGA, tá? Então, em vez daquela coluna aqui na lateral esquerda, vai ter todos os dados que geralmente aparecem aqui para vocês, nesse lado esquerdo, vai aparecer aqui na parte superior. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? Uma outra coisa é que vai ficar aparecendo um tópico um tópico de cada vez, ou seja, vai ficar sempre aparecendo um tópico ou do dia ou o tópico mais recente. Observe que hoje está aparecendo esse tópico aqui, ó, revisão de conteúdos, que é o da data de hoje. Então, tudo que está relacionado a esse tópico vai estar aqui para baixo, certo? Então, se vocês quiserem acessar uma aula anterior, vocês vêm aqui nessa setinha, ó, superior, e vai visualizando aulas anteriores. Observe que aqui, ó, são as aulas que nós teríamos, que já estava registrado lá no SIGA, do presencial, né? Prova final, recuperação, que nada disso aconteceu. As datas eram, inclusive, do mês até o mês de junho, e a gente já vai conseguir lançar, a partir de agora, as datas a partir de setembro. Então, vocês vão ver que vão aparecer lá para vocês como se fossem aula extras, aula extra adicional. Por quê? Porque todas as aulas que nós não tivemos lá, a gente vai conseguir agora puxar para esse momento de ensino remoto, certo? Então, ele vai ficar mais ou menos nesse perfil. Sempre vai ter aqui para vocês uma informação com relação à aula. Eu coloquei aqui um folder do que vai ser, basicamente, cada tópico de aula. O que é que vai conter em cada tópico de aula, quando vocês abrirem um tópico. Então, aqui tem uma disciplina, né, normal. Então, sempre vai ter uma apresentação normal do tópico, ou seja, aqui em cima vai ter dizendo qual é o assunto, e uma apresentação breve explicando qual é o assunto que a gente vai trabalhar e quais são os objetivos, digamos assim, desse tópico de aula. Estrutura de armazenagem, vai ter aqui os objetivos, conhecer as estruturas, as diferenças entre elas, alguma coisa desse tipo. Certo? Sempre vai ter também a aula, né? Por exemplo, quando eu gravar a aula, eu já vou disponibilizar para vocês aqui no próprio SIGA o link da aula. O SIGA, às vezes, ele tem uma limitação com relação a peso, né? Ele não deixa a gente gravar, tipo, esse encontro de hoje, talvez eu tenha até um pouco de dificuldade, se for um pouco longo, para salvar aqui, porque existe um limite de tamanho, digamos assim, do arquivo. Mas aí, como eu falei, sempre vai ter disponibilizado também no YouTube. Então, se ele não permitir, porque fica muito pesado, eu vou colocar aqui em forma de link a aula, o tópico que a gente está trabalhando. Material complementar, né? Então, sempre disponibilizar algum material complementar, tipo aqueles vídeos que a gente passava na sala de aula, ou alguma outra coisa que venha contribuir para o tópico. Abrir momentos de debates, né? Esses momentos de debates e de tirar dúvida, a gente vai especificar, tá? Eu já vou passar um cronograma para vocês de quando vai acontecer cada um desses momentos, cada tópico, quando é que ele vai começar, quando é que ele vai terminar. Além do SIGA, a gente vai criar um grupo do WhatsApp. Não criei ainda, porque a minha disciplina, né, como eu falei para vocês, ela não é a primeira que vocês vão ter, né? Vocês vão começar com inglês e contabilidade. Depois de 3 semanas, quando acabar inglês, é que eu entro. Então, eu não criei ainda o grupo do WhatsApp para não ficar mais um grupo aí no celular de vocês, né? E um grupo, teoricamente, parado durante 3 semanas. Então, nós vamos ter um grupo do WhatsApp para disciplina e é uma das formas que a gente vai ter também de tirar dúvidas e de manter contato com vocês. Além disso, né, algumas atividades de fixação, pode ser Google Forms, pode ser pelo SIGA, pode ser algum jogo, pode ser algum estudo de caso, enfim, alguma coisa que venha a fechar o tópico ali com alguma atividade. Tranquilo? Qualquer coisa podem falar, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Com relação aos ambientes, digamos assim, onde eu vou disponibilizar, né? Já falei para vocês que predominantemente vai estar no SIGA, a gente vai utilizar o SIGA como ambiente padrão. Já falei também para vocês que as aulas, além daqui do SIGA, elas vão estar no YouTube. Já falei também para vocês que a gente vai criar um grupo de WhatsApp, né? Além disso, eu vou utilizar também 2 outros canais, digamos assim, para tentar alcançar todo mundo. Então, assim, o tópico que a gente estiver trabalhando, eu vou tentar trabalhar ele com a videoaula em vídeo, vou tentar fazer um resumo, assim, tipo um folheto desse, com os principais tópicos do tema, que pode, inclusive, ser impresso, se alguém precisar. Vai ter o vídeo lá no YouTube,
vai ter no grupo do WhatsApp para tirar dúvida, mas eu também vou disponibilizar em áudio, né? Na formato podcast, eu vou utilizar o podcast. Acho que eu comentei sobre isso na semana de ambientação, né? Na última semana. E esse podcast ele pode ser baixado, né? Então, na semana passada eu até baixei um, mas como foi na hora que a gente estava fazendo, eu não consegui baixar em MP3, mas eu até mudei lá no sala de aula, quem for lá mexer, na sala de aula de ambientação, vai estar lá em MP3. Então, o podcast, que nada mais é do que o tópico que a gente vai estar trabalhando, eu vou gravar áudios, né, falando sobre ele vai estar disponível tanto para vocês baixarem, assim, como um arquivo em MP3, como vai estar também na internet, né, quem tem Spotify ou Anchor, Deezer, qualquer um desses aí vai aparecer lá o podcast, certo? E, além disso, eu vou tentar criar um perfil de Instagram. Por que de Instagram? Porque quando a gente fez a primeira pesquisa lá atrás, a primeira pesquisa que a gente fez com vocês, a grande maioria, quase 100% dos alunos, demonstraram que utilizavam e tinham WhatsApp e o Instagram. Então, eu criei um Instagram paralelo, né? Para não ficar colocando nada no meu, assim, até porque eu nem mexo Twitter. E criei um perfil de Instagram, tá? Também não tem nada, só criei o perfil. Então, já está lá criado, eu até vou mostrar aqui para vocês. E vai ser um outro local que eu vou disponibilizar alguns temas, né? Como o Instagram ele é um canal mais aberto, assim como o podcast, eu não vou, assim, falar como se fosse uma aula, né? A aula pessoal de FAO tal. Eu vou deixar uma coisa mais genérica, porque vai ficar aberto. Eu não tenho como, digamos assim, fechar só para até teria, né? No caso, na questão de seguir, enfim. Mas eu vou deixar ele mais aberto para quem quiser ver temas relacionados à logística. Então, no Instagram eu já criei até um perfil, que é o mesmo, é isso aqui, ó. Se vocês quiserem depois vocês olhem, mas como eu disse, não tem nada. Eu vou começar a alimentar na medida que a gente for, quando a gente começar. Nossa disciplina começa no dia, deixa eu abrir o calendário aqui, especificamente no dia 13 de outubro. Dia 12 é feriado, né? Então a gente começa no dia 13 de outubro. Dia 13 eu vou liberar, começar a alimentar as coisas. Tanto vai aparecer no Cigar, como vai aparecer no Instagram, como vai aparecer no podcast, YouTube e assim por diante. Oi. Ô, Diego, no cronograma tem 13/9, é por isso que eu fiquei bugada. 13/9? É, Vou olhar. no cronograma. No Tem desse algumas cronograma. matérias, até nos outros períodos, que começa dia 13/9. Aí eu disse, como assim 13/9? Eu vou olhar. Pode ser que a gente tenha se passado na questão do mês. A Mas digitalização. foi do IFAL geral ou do IFAL daqui? Foi o que mandou para mim, no que você mandou para mim. Quando? Tá 13/9, o cronograma. Tá o primeiro período, o segundo e o terceiro. Aí começa 13/9. Isso, tá 13/9. É 13/10. Até outras matérias também, nos outros períodos também. Tem umas matérias. Porque todas as datas elas são iguais, entre aspas, mas aí é 13/10. Estou com o celular, estou conferindo aqui. Vou pedir para o pessoal já editar. É 13/10, as disciplinas, né, da próxima semana começam agora, no dia 21, e depois é 13/10 a 30/10. São 3 semanas. Muito bom, bem observado. Já vou pedir para o pessoal, já vou falar quando eu terminar aqui, eu já consigo fechar e editar. E repasso. Então, a partir do dia 13/10, a gente começa. Aí eu vou alimentar aqui no Instagram. Aí eu criei esse perfil, né, separado, o guia logístico, tá? Se quem quiser, depois eu vou lembrar. Quem não quiser acompanhar também não precisa, porque, como eu estou dizendo, eu estou tentando colocar material no maior número possível de canais aí para facilitar e que todo mundo tenha acesso. Tranquilo? Dúvidas até aí? Silêncio é sempre não, né? Eu não estou vendo vocês não, se vocês estiverem falando no chat. Está aparecendo para mim só a tela aqui do cigarro. Pronto, então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era justamente isso, os canais que a gente vai utilizar e o modelo que vai estar lá de layout, digamos assim, do cigarro. Beleza? Falar com vocês agora sobre avaliações, né? Uma coisa importante aí para a gente também tratar
Eu vou reforçar isso quando a gente começar, mas é importante já para que vocês já tenham um pouco de noção do como é que vai ser feita a avaliação da nossa disciplina. Seguinte, antes disso, deixa eu até parar aqui e voltar a passar para vocês. Nós tínhamos como avaliação da disciplina duas coisas, né? No primeiro bimestre, nós tínhamos a questão das maquetes, que a gente tinha passado, e tínhamos uma prova agendada, e aí não tivemos a prova, né, por conta da pandemia, e as maquetes, eu queria saber se alguém chegou a começar, alguém começou a fazer, alguém chegou a fazer? Nem começaram, né? Imaginei. Tudo bem. Então, assim, nesse momento, a gente também não teria como tratar, né, usar a maquete. Fez a base da sua maquete? Guilherme, ele já fez? Muito bem, então depois vocês me mostram. Os que fizeram, depois vocês me mostram, porque não vai perder, né? Não tem como a gente não considerar isso aí. Mas aí, deixa eu falar para vocês como é que vai ser a avaliação da minha disciplina, tá? Vão ser 2 trabalhos. Os trabalhos vão ser em grupo, certo? Existe a possibilidade, inclusive, da segunda avaliação ser em conjunto com a disciplina de contabilidade. Estou vendo com o Paulo para ficar uma avaliação só, porque tem uma atividade que a gente fazia antigamente com contabilidade, que eu acho que nesse momento seria pertinente que a gente voltasse. Mas aí deixa eu conversar primeiro com o Paulo antes de falar, para não fechar com vocês. Mas a primeira avaliação, ela já está, digamos assim, marcada, agendada e preparada para vocês. Uma observação muito importante, tá, pessoal? As disciplinas, elas vão ser concentradas. Então, assim, a minha disciplina são 3 semanas, mas são 3 semanas em que todo dia vai ter alguma coisa. Todo dia, não necessariamente todo dia vocês vão ter aula, aqui ao vivo e tal. Não, não é isso. Todo dia eu vou disponibilizar alguma coisa, nem que seja um material complementar, no outro dia eu vou estar disponível para tirar dúvida, no outro dia eu vou lançar uma atividade que vocês respondam, no outro dia, enfim. Por quê? Porque a gente tem que fazer tudo da nossa disciplina nessas 3 semanas. Então, imagine que a gente tem que fechar os conteúdos, a gente tem que realizar as atividades avaliativas, realizar as recuperações, realizar a prova final em 3 semanas. Certo? Se vocês observarem, assim, 3 semanas, a grosso modo, são 15 dias de aula, né? Se fossem todos os dias. 15 dias de aula é mais do que a gente teria se fosse no período presencial. A gente teria menos do que isso, contando com que a gente já teve de aula. Então, é um tempo que dá para fazer tranquilamente. É só importante que vocês estejam bem conscientes de que a disciplina ela vai acontecer concentrada realmente nessas 3 semanas. Então, é importante que vocês fiquem atentos ao longo dessas semanas, né, em cada disciplina, para realizar as atividades. Deixa eu falar, então, da primeira avaliação que vocês vão fazer. A avaliação vai ser em grupo. É possível manter, inclusive, o grupo que vocês já têm, né, que vocês já tinham. A gente só vai precisar observar se, tipo, alguém não saiu, alguém desistiu, enfim. A gente vai precisar só fazer essas adequações, caso seja necessário. Mas aí, como é que vai ser a avaliação? Eu vou passar para vocês um caso. Vocês vão ter que resolver uma situação seguinte. Imaginem que vocês foram contratados para conduzir o processo de abertura de um novo centro ou de um novo armazém de uma empresa. Então, eu vou pegar um exemplo real. Por exemplo, eu até abri aqui para mostrar para os meninos da tarde. Vou projetar aqui para vocês também, só para ficar mais fácil. Eu vou pegar exemplos na OLX, mesmo pode ser, inclusive, na OLX, de galpões que estão para alugar. Ó, eu peguei aqui, eu pesquisei hoje à tarde isso, não? E eu achei aqui, ó, esse galpão está para alugar. Galpão 518 metros quadrados lá no Jaraguá. E aqui tem as fotos do galpão. Galpão, dizendo onde é que ele fica. O que a gente vai fazer? Eu vou distribuir para cada grupo um espaço desse, tipo um galpão, e eu vou entregar um produto. Vou dizer assim, tipo, ó, o grupo da Ana Lauren vai ficar com esse galpão aqui, ó, eu vou dar para ela o link desse galpão, que é o galpão que está aqui sendo ofertado para venda, no caso, e eu vou dizer, ó, Ana Lauren, sua empresa, você vai instalar, vamos planejar um galpão para Maceió Madeiras, por exemplo, que eles vão armazenar lá madeiras tipo ripa, linha, caibo, essas coisas.
E aí, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pensar e organizar, né? Não precisa se encontrar, dá para ir trabalhando, discutindo, como é que vocês iriam organizar esse galpão. Com relação a quê? Qual estrutura vocês iam utilizar? Nesse caso aqui, esse galpão só tem uma entrada, mas se tivesse duas entradas, qual seria a porta para a entrada de produtos? Qual seria a porta para a saída de produtos? Nessa posição, as estruturas elas vão ficar nessa posição aqui, nesse sentido. Como é que vocês vão organizar esses produtos? Qual vai ser a altura que vocês vão utilizar? Como é que vocês vão identificar? Quais os equipamentos que vocês vão utilizar nesse local? Então, vocês vão ter que meio que planejar a abertura desse novo galpão. Então, é um galpão real, eu vou mostrar para vocês o local, né, os links, e vou dizer para vocês qual o produto que vocês vão trabalhar, e com base no local e no produto, vocês vão planejar no resto, né? Vocês vão pensar as estruturas, vocês vão pensar como é que vai ser o layout disso aqui, vocês vão pensar quais os equipamentos vocês vão querer para colocar aqui, qual o sentido das estruturas, qual é a doca, né, a porta de entrada e de saída de produtos. Ou seja, vocês vão participar, digamos assim, de um processo de abertura ou de expansão de um novo armazém. Então, isso vai ser a avaliação que vai compor aí a primeira nota de vocês. Dúvidas? Ninguém? Ótimo. Então, essa é basicamente a primeira nota de vocês. Como eu disse, né, no primeiro dia de aula, né, que vai ser lá no dia 13, eu já vou mostrar para vocês, a gente já vai fechar os grupos, o tempo para fazer esse trabalho. Vocês vão ter basicamente 2 semanas. Eu vou passar o trabalho no primeiro dia de aula e vocês vão apresentar ele na terceira semana. A nossa terceira semana, basicamente, vai ser focada nas avaliações. Na avaliação que vai compor a primeira nota, na avaliação que vai compor a segunda nota e nas recuperações e finais para aqueles que precisarem. Oi, Ana Laura. A gente vai apresentar esse trabalho por videochamada ou vai ser escrito? Como é que vai ser? As duas coisas. Vocês vão fazer o trabalho escrito e vão apresentar por videochamada. Não necessariamente precisa ser também ao vivo, né? Eu sei que alguns podem não ter a possibilidade e a disponibilidade para a internet, para participar, e aí a gente vê alguma forma de gravar, vocês podem gravar e compartilhando. Digamos assim, a apresentação, ela não vai ser tão criteriosa, tipo assim, não consegui apresentar direito, a minha internet falhou, eu caí, enfim. Isso aí não vai ser levado em consideração no processo de avaliação. O que eu vou levar em consideração é o que é que vocês conseguiram planejar e se realmente aquilo é viável para aquele produto, para aquele local. Então, se vocês conseguiram organizar realmente uma situação que poderia, de verdade, ser implantada, isso vai ser levado em consideração, entendeu? Com relação às dificuldades de acesso, não vou conseguir participar, online, aí a gente pode ir adaptando, para que todo mundo consiga participar e ter a sua nota no processo. Posso fazer uma planta 3D? Pode fazer uma planta 3D, fica à vontade. Assim, lembrando que o que vai contar mais, né, para a gente é o que vocês vão pensar, né? Não se preocupem, se vocês quiserem fazer uma planta 3D, né, como o Guilherme está falando aí, ok, sem problemas. Mas, assim, o que vai ser mais contado, digamos assim, se vocês conseguiram perceber e aproveitar aquele espaço e planejar um armazém realmente que seja eficiente para aquele produto que vocês estão trabalhando, certo? Então, tipo, eu falei aqui, Marcel Madeiras, por exemplo. Então, o fato de, se fosse o caso, né? O fato de você trabalhar com Marcel Madeiras, um tipo de cabo, ripa, essas coisas, linha, isso pode fazer com que você já exclua algumas estruturas e escolha outras. Então, é mais ou menos isso que vocês vão ter que apresentar. Tipo assim, como é madeira o produto, a gente vai utilizar a estrutura X, né? Então, a gente vai utilizar o equipamento de movimentação X, a gente vai colocar as estruturas nessa posição aqui. Então, explicando basicamente o que vocês fizeram e por que vocês fizeram, é o que vai ser considerado para a questão da nota, certo? Tranquilo? Dúvidas mais?
Os grupos, não, os grupos, eles podem ser os grupos, Manuela, né, perguntou se vai fechar os grupos. Não, os grupos, eles podem ser os mesmos grupos que vocês já tinham para os trabalhos que nós íamos realizar. Eu só vou precisar, né, que daqui para o começo, até lá, a gente, eu acho que já vai ter uma noção mais precisa de se tem alguém que desistiu, né, espero que não, mas a gente vai ver se precisa fazer algum remanejamento, se a gente ainda tem aquela quantidade de grupos, e aí eu já distribuo para todo mundo, eu já vou chegar no primeiro dia de aula com os armazéns, né, com os links aqui dos armazéns e dos produtos para cada grupo já começar no primeiro dia a trabalhar. Ok? Então, a primeira nota é essa. A segunda nota. Como a gente não vai poder realizar nesse momento visita técnica, né, infelizmente por conta dessa situação toda, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar estudos de caso em vídeos, né, existem algumas empresas que estão fazendo nesse momento estudos de caso para apresentar a empresa como, digamos assim, como ferramenta, como elas utilizam as ferramentas e o processo de armazenagem de forma eficiente. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, eu vou passar para vocês também estudos de caso de empresas diferentes e vocês vão analisar esse caso dessa empresa e responder algumas perguntas que eu vou colocar para vocês. Né? Então, vamos lá. Vídeos tipo como aqueles hub de Anatura, essas coisas assim. Eu vou mostrar para vocês. Cada grupo vai ficar com um e eu vou passar algumas perguntas e vocês vão ter que analisar com base nesse estudo de caso desses vídeos. Certo? Então, assim, é um trabalho um pouco mais simples, digamos assim, né? Porque vai ter lá o vídeo já mostrando tudo para vocês. Vocês vão basicamente analisar o que está sendo posto no vídeo e responder algumas questões. Mas como o primeiro trabalho ele exige um pouco mais de análise, digamos assim, de tempo até, eu tentei fazer um pouco mais complexo, digamos assim, que fizesse com que vocês pensassem um pouco mais, e o outro é um pouco mais simples, né? Sendo que esse segundo trabalho é justamente o trabalho que é possível que façamos junto com o pessoal de contabilidade, com a disciplina de contabilidade. Então, se acontecer, eu explico mais para frente como é que vai funcionar essa questão da contabilidade. Ok? Dúvidas? Até aí? Não? Tranquilo? Tá. Então, vamos seguir. Então, dito isso, né, já mostrei para vocês o local, o ambiente que a gente vai trabalhar, os ambientes, no caso, que a gente vai trabalhar, e já falei para vocês a questão da avaliação. E aí, o que eu separei para a gente começar também no dia de hoje? Uma revisão de alguns pontos, né, desses pontos importantes aí para a gente, que a gente já trabalhou na disciplina. A gente, no início da disciplina, realmente, a gente vai ter um momento de revisão. Acredito que todas as disciplinas vão ter esse padrão de começar com uma revisão. E assim a gente vai ter também um momento de revisão. Mas eu trouxe já um dos temas, né, que não foi o primeiro tema, mas foi um dos mais densos aí, um dos mais importantes do primeiro bimestre, para a gente revisar hoje, que foi a parte de estruturas de armazenagem, né? Tenho certeza aí que todo mundo lembra de tudo. Então, vamos revisar esse tema agora, ok? Vou projetar aqui para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida a partir de agora ou queiram falar alguma coisa, vocês podem abrir o microfone, porque eu não vou conseguir acompanhar aqui o chat, tá? Porque eu fico para mim aparecendo somente a tela da apresentação. Deixa eu projetar aqui. Então, a partir de agora, eu não consigo ver aí o chat, né? Também não aproveitem isso para ficar escrevendo algumas coisas. Até porque está sendo gravado, tá? O chat também grava, viu? Para quem não sabe. Então, vamos lá. Vamos revisar um dos temas, né? Já que a gente vai fazer como aula teste, é importante que a gente utilize todos os espaços que a gente vê aí para trabalhar também alguns conteúdos. E eu trouxe esse, que é um dos principais tópicos aí da disciplina, dos que a gente já viu, né? Que são
as estruturas de armazenagem, né? Espero que todo mundo lembre que justamente são as estruturas que vocês viram aqui nas maquetes, as estruturas que, inclusive, vocês vão ter que pensar quando forem mostrar aí o armazém que vocês vão montar, né? Então, vamos lá. Então, assim, o objetivo é só não conhecer, né, que vocês já conhecem, relembrar a questão dos conceitos de estrutura, os tipos de estrutura e a característica de cada uma delas. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, essa não foi a nossa primeira aula, né? Antes disso, da gente entrar no tema de estrutura de armazenagem, acho que todo mundo lembra, né? Espero eu. A gente falou, por exemplo, de armazenagem leve, armazenagem pesada, a gente falou de sistemas estáticos, sistema dinâmico, a gente falou de unitização de carga, paletização, né? A gente falou de classificação de pallets, né, com relação ao material, que eles podem ser de madeira, de plástico, metal, a gente classificou os pallets com relação ao número de entradas, né, onde a gente consegue colocar o garfo da empilhadeira, com relação ao número de faces, né, uma ou duas faces, onde a gente consegue colocar o produto, e aí depois a gente entrou no processo de falar um pouco mais dos sistemas, e mais especificamente das estruturas. O sistema macro, a estrutura, digamos assim, é a parte micro desse processo. E as estruturas, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando justamente do local onde nós vamos guardar, armazenar, né, acondicionar os produtos, né? Então, assim, quando a gente for escolher, quando a gente vai escolher uma estrutura de armazenagem, e isso serve para vocês, inclusive para o trabalho, quando vocês não forem escolher, pensarem numa estrutura de armazenagem, o que a gente geralmente leva em consideração para escolher as estruturas? Nós sabemos que existem várias estruturas, né, tipos diferentes. O que a gente leva em consideração? O peso, o volume e as dimensões do produto, né? Se esse produto está paletizado, se ele não está paletizado, o estado físico desse produto, por exemplo, se é líquido, se é gasoso, se é sólido, se é um produto que precisa de controle de temperatura ou não, e também a questão das características do prédio, né? A área disponível, né? O espaço total disponível, pé direito disponível, ou seja, a distância ali do chão até o teto, e condições de piso. Importante também avaliar a questão de condições de piso para ver se suporta o peso do que você vai colocar lá. Então, feito isso, né, a gente teria condições aí de escolher, digamos assim, a estrutura de armazenagem que a gente iria utilizar. A gente falou de estruturas das mais simples e depois a gente foi aumentando. E aí começamos falando como primeira estrutura das estantes, né? Não sei se vocês lembram, acho que, não sei se a gente chegou até aí no almoxarifado lá do campus, acho que a gente acabou não indo, não deu tempo, não lembro agora. Mas quando a gente fala de estantes, é aquela estrutura de armazenagem, acho que bem tradicional, acho que todo mundo já teve contato com ela. Ela é muito utilizada, por exemplo, em almoxarifados, até na biblioteca da gente é composta por estantes. E a estante, ela nada mais é do que uma estrutura direcionada para cargas mais leves, né? Quando a gente fala de leve, tá? Não é leve assim, até 300 quilos. Então, é leve entre aspas, né, digamos assim. É leve quando a gente fala de carga. Certo? Normalmente, o processo de movimentação dessas cargas armazenadas em estantes, ele é feito manualmente. Pode ter o auxílio de carrinhos, né, de escadas, como a gente tem até lá no IFA um carrinho, para auxiliar esse processo de movimentação, mas muitas vezes a armazenagem é feita a movimentação, né, é feita de forma manual. As estantes, elas podem ter alguns acessórios, né, gaveteiros, separadores, para divisão de prateleira, retentores e fechamento de fundo e lateral, que, tipo, se você tiver um produto muito pequeno, né, você coloca esses retentores e fechamento para evitar que o produto ele caia, seja para frente, seja para trás ou nas laterais. Porta-etiqueta, para a questão de identificação do produto, né, e escadas tipo farmácia, que é aquela escada de corrediça, a depender, digamos assim, da altura da sua estante, né, que não é porque é uma estante que ela precisa ser baixa, né, ela pode ser uma estante alta, se você tiver pé direito o suficiente para isso, ok? Ó, coloquei aqui alguns exemplos, só para vocês verem. Aqui é a estante mais tradicional, mais simples, né, seca. Aqui, ó, já com fechamento de fundo e aqui com alguns gaveteiros, tipos, inclusive, diferentes de estantes, mas todas aqui são estantes. Estantes que também é chamado, né, de estantes leves ou estanterias, tanto faz. Passado aí essa estrutura que é direcionada para produtos mais leves, começamos a falar das estruturas chamadas de estruturas
pallet, né? Como o próprio nome sugere, a estrutura de porta-pallet é aquela utilizada para armazenar produtos que estão paletizados, ou seja, que estão em pallets. E a gente viu que existem estruturas porta-pallets, diversas delas, né? A gente falou de convencional, dupla profundidade, enfim. Tudo isso é considerado estrutura de porta-pallet, né? Por armazenar produtos paletizados. A primeira estrutura de porta-pallet é a porta-pallet convencional, né? Então, assim, a convencional ela é uma das mais utilizadas, se não a mais utilizada, justamente pela capacidade que ela tem de adaptação, né? A gente consegue adaptar, basicamente, quase todos os tipos de produto nesse tipo de estrutura, né? Seja colocando ele nas longarinas, né? Lembrando que ele é composto por longarinas e aquela parte do montante, todo mundo lembra, né? Espero eu. E também você pode colocar engradados ou chapas de metal ou madeira para armazenar produtos menores. Aqui, ó, uma foto para relembrar uma estrutura de porta-pallet convencional, né? Aqui temos algumas ruas. Lembrando que uma das principais características do porta-pallet convencional é que a gente tem acesso a todos os produtos, independente de onde eles estão armazenados. Então, se eu entrar aqui, ó, nessa rua, né, que a gente chama de rua, esse corredor aqui, eu tenho acesso a todos os produtos que estão armazenados nessa face aqui. Se eu entrar nessa rua, todos que estão nessa face aqui. Né? Lembrando, mais uma vez, que ele é composto pelas longarinas, que são essas vigas aqui laranjas, e pelo montante, que é essa parte aqui, ó. E o montante ainda se subdivide em colunas, né, que são essas principais aqui na vertical, as travessas, são essas aqui na horizontal, diagonal, que está na diagonal, o distanciador, que é esse pedaço aqui azul, que está juntando esses dois espaços. Opa, deixa eu voltar lá, que tem alguém pedindo para entrar. Letícia. O distanciador, que separa essas duas partes aqui. E nós temos a sapata, né, que aqui está coberta. A sapata não é essa parte amarela, digamos aqui. Isso aqui é um protetor de coluna, né? E nós temos a sapata, que é o que fixa a estrutura no chão. Ok? Como eu disse, né, nós podemos ter algumas adaptações de estrutura da porta-pallet. Eu coloquei aqui só um exemplo, ó, de uma que está com chapa de aparentemente metal, e aí você pode armazenar, por exemplo, caixas ou até produtos menores. E uma coisa que vale a pena lembrar, né, que estrutura de porta-pallet convencional, geralmente a gente pensa em algo desse tamanho, mas pode ser uma estrutura bem menor, né? Não sei se vocês lembram, mas ano passado a gente conseguiu colocar uma estrutura de porta-pallet numa sala, naquele evento que nós fizemos, e era uma estrutura pequena, relativamente pequena, né? Porque o tamanho das longarinas e das colunas existem tamanhos variados para isso. Então, pode-se utilizar estruturas de porta-pallet mesmo que seja de menor tamanho. Ok? Tranquilo? Posso seguir? Tá. Silêncio, posso seguir, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, abre aí o microfone, nem que seja para dizer um oi, que eu apareço para olhar o chat ou alguma coisa do tipo. Ó, uma outra Tranquilo. Tranquilo, vamos seguir. Uma outra adaptação do porta-pallet convencional é este aqui, ó, que é o dupla profundidade, né? Estão lembrados? O que acontece com dupla profundidade? Teoricamente, eu teria um corredor separando aqui, ó, imaginem essa situação aqui. Isso aqui é um convencional, então eu tiraria esse corredor e juntaria essa parte da estrutura com essa parte da estrutura. Então, eu aumentaria a minha capacidade de armazenamento, que é basicamente isso que está acontecendo aqui, ó. Eu tirei um corredor, juntei duas estruturas de porta-pallet e transformei isso em uma porta-pallet dupla profundidade. Acho que tem alguém com o microfone aberto. E aí, qual é a vantagem de se fazer isso? Quando eu faço isso, eu aumento a gente chama de densidade de armazenamento, ou seja, eu aumento a minha capacidade de armazenar, eu consigo armazenar mais produtos, chamado, né, de densidade de armazenamento. Em compensação, né, qual o ponto negativo disso? Eu vou ter uma menor seletividade de produtos, ou seja,
eu aumento a minha capacidade, porque, teoricamente, eu tirei um corredor e juntei estruturas, então eu tenho mais espaço, tenho mais estruturas ali para armazenar o produto. Em compensação, ó, eu não tenho acesso a todos os produtos. Observe, se eu entrar aqui nesse corredor, nessa rua aqui, eu tenho acesso a essa fila aqui, ó. Se eu entrar aqui, eu tenho acesso a essa fileira aqui. Essas duas que estão aqui no meio, eu não tenho acesso. Então, o que é que acontece? Normalmente, você armazena nesses espaços aqui interiores o mesmo produto que está na frente. Isso quer dizer que eu não posso armazenar, teoricamente, produtos diferentes aqui. Então, eu aumento a minha condição e a capacidade de armazenar, sendo que eu, teoricamente, tenho que armazenar o mesmo produto. Ou seja, não posso aumentar a minha seletividade, a minha diferença de produtos. Eu tenho que armazenar ali o mesmo produto. Então, eu aumento a minha capacidade, minha densidade e diminuo a minha seletividade, tipos diferentes de produto. Ok? Seguindo. Outra estrutura que a gente falou, que também é uma estrutura de porta-pallet, né? É um drive-in. Tá? Não sei se vocês lembram qual é a principal aí característica de um drive-in, né? Nesse tipo de estrutura de armazenagem, a empilhadeira ou o equipamento que vai ser utilizado, ele vai transitar dentro da estrutura. Aí você pode pensar, não, mas na porta-pallet ele também não entrava ali na rua. Não, nesse caso aqui ele é diferente. Você vai retirar todos os corredores, todas as ruas, e vai ficar somente estrutura, tipo esta foto que tem aqui, ó. Então, observe que o corredor, digamos assim, é só essa parte aqui da frente. Depois, é só estrutura. E a empilhadeira, para conseguir armazenar o produto aqui, ela vai ter que entrar, transitar realmente aqui dentro da própria estrutura. Então, imagina aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Para essa empilhadeira colocar esse primeiro produto aqui, ó, ela teve que entrar aqui na estrutura, deixou o primeiro produto e teve que sair de ré. Para colocar o de cima, a mesma coisa. Foi lá, deixou o primeiro produto, teve que sair de ré. Tá? Então, mais uma vez, quando eu utilizo esse tipo de estrutura, já que eu tirei todos os corredores que eu tinha entre os espaços aqui do armazenamento, eu mais uma vez ganhei densidade, né? Capacidade de armazenar, volume de produtos. Só que, mais uma vez, para acessar os produtos que estão aqui no meio, eu tenho que tirar os que estão na frente. Então, o que é que acontece? Geralmente se utiliza esse tipo de estrutura quando eu vou armazenar o mesmo produto, por exemplo. Então, se eu vou armazenar somente nessa rua aqui, um produto específico. Ou, outra situação que a gente utiliza esse tipo de armazenagem de estrutura é quando tudo que tiver aqui nessa rua vai entrar junto e vai sair junto. Independente de ser igual ou diferente, tudo que tiver aqui vai entrar junto e na hora que sair, vai sair tudo junto. Aí, ok, pode acontecer, certo? Então, essa aqui é a principal característica do drive-in. O drive-in, ele tem uma variação que a gente chama de drive-thru, né? E aí, qual é, digamos assim, a diferença do drive-in para o drive-thru? O drive-in, necessariamente, o fundo dele é fechado. Então, geralmente, ele ou é encostado na parede, ou ele tem alguma coisa que impede que você tenha acesso às mercadorias pelo lado por trás, né, da estrutura, pela parte traseira da estrutura. No drive-thru, não. No drive-thru é aberto tanto nessa parte aqui dianteira, como pelo outro lado você também consegue ter acesso aos produtos, às mercadorias. Então, normalmente você armazena por aqui, entra e você retira pelo outro lado. Semelhante ao que a gente tem, por exemplo, que se usa muito o nome de drive-thru em, sei lá, McDonald's, farmácias, né? Qual é a lógica ali? Você entra, pede de um lado, vai para o outro lado e pega o seu pedido lá do outro lado. A ideia é basicamente a mesma, né? Sendo que aqui a gente está falando de carga. Então, você coloca o seu produto, ainda vai precisar a empilhadeira transitar dentro da estrutura, sendo que aí você vai pegar o produto pelo outro lado. Então, isso é a diferença, né? Drive-in, a parte traseira vai estar toda fechada, ela vai estar, por exemplo, encostada numa parede. No drive-thru, não, você tem esse espaço aqui na frente, você coloca o produto por aqui e você consegue tirar pelo outro lado. Tranquilo? Seguindo. Aqui uma foto de um drive-in. Observe que está fechado lá no fundo, então é drive-in. Observe uma coisa importante, tá? Normalmente, numa armazenagem de drive-in, o processo de armazenamento ele é bem lento,
Porque como a empilhadeira, se for o caso, né, ela vai ter que trafegar dentro da estrutura, tem que se ter muito cuidado para não chocar aqui com as colunas, né? Inclusive, normalmente, para esse tipo de estrutura, a gente usa o que a gente chama de guia de empilhadeira, que é para auxiliar ali o processo de entrada e saída da empilhadeira da estrutura. Uma outra observação é que o operador, se ele quiser colocar o produto em um nível superior, né, tipo aqui, ó, pense nessa primeira posição aqui, que a gente pode chamar de nível, na segunda, na terceira. Para ele colocar o produto aqui, ele já tem que entrar com o produto, né, na posição que ele vai ficar. Então, tipo assim, se ele vai ficar nesse nível, eu tenho que subir aqui a coluna, a torre da empilhadeira, até a altura necessária para armazenar o produto nesse nível que eu quero. Se eu entrar com o produto na parte de baixo e quando chegar lá dentro da estrutura, quiser subir, eu não vou conseguir, ele vai bater aqui na minha estrutura e mais uma vez eu posso ter algum danificar ou ter algum acidente no meu armazém. Ok? Certo. Uma variação também pode ser considerada uma variação, só que agora uma variação drive-thru é o porta-pallet dinâmico, né? Qual foi a ideia do drive-thru? O drive-thru você coloca o produto de um lado, né, e você retira ele pelo outro lado, sendo que você tem que trafegar ali com a empilhadeira dentro da estrutura. No porta-pallet dinâmico, você retira essa dificuldade, digamos assim, de trafegar dentro da estrutura com a empilhadeira, sendo que você coloca esteira, né, aqueles roletes assim com esteiras. E aí, assim, você ganha tempo com isso, né, porque você coloca o produto de um lado, essa esteira vai estar levemente inclinada, a gravidade vai fazer com que o produto ele desça para o outro lado. Ok. Sendo que normalmente esse processo de armazenamento ele é mais caro, né? Porque a esteira, você instalar a esteira no seu armazém todo, é uma coisa a mais que você vai ter que gastar, sem falar que você tem que instalar também redutores de velocidade, topadores, e tem que ter um controle maior, inclusive dessa inclinação, para que o produto ele não desça, não seja tão inclinado ao ponto dele descer e empurrar o outro e o outro acabar caindo. Então tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Então, ó, ele funciona basicamente assim, observe que ele é levemente inclinado, coloca-se o produto de um lado e aqui tem uma esteira. A partir do momento que você coloca, ele começa a descer pela gravidade e aí você consegue retirar o produto do outro lado. Quando você retira um produto, os outros automaticamente descem para a posição inicial e assim sucessivamente, tá? Deixa eu mostrar aqui uma foto, ó. Observe que é levemente inclinado. Quase que não dá para perceber aqui que tem uma inclinação. Mas isso aqui é um exemplo aqui de porta-pallet dinâmico. Tranquilo? Dúvidas? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aí. Não? Agaseando? Fechado? Nada, né? Ok. Vamos lá, vamos continuar. Próxima estrutura, pushback, né? Então, como o próprio nome sugere, né, o nome do inglês, tá? Puxar, no caso, você empurra e back de voltar, né? Então, qual é a ideia aqui do pushback, tá? Existem basicamente dois tipos de pushback. Pushback utilizando esteira e pushback utilizando carrinho. Mas a ideia é a mesma. Se no porta-pallet dinâmico a estrutura ela estava, e a esteira, né, ela estava levemente inclinada, ou seja, você coloca o produto aqui e ele vai descendo pela gravidade, no pushback, se você utilizar a esteira, ele vai estar declinado. Por quê? Porque a ideia é que você chega aqui para armazenar um produto, coloque o produto na posição 1. Quando você for armazenar o segundo produto, você vai empurrar o primeiro até que a sua empilhadeira deixe esse produto na posição 1 e aí você desce. E automaticamente os produtos eles vão descer para sentido contrário, né? Ao mesmo sentido que você colocou o produto, porque ele vai estar declinado. Então, todas as vezes que eu precisar armazenar um novo produto, eu vou precisar empurrar todos que estão aqui até que esse produto ele chegue nessa posição e aí eu desço aqui o garfo, posiciono e aí eles todos os outros empurram nesse sentido de cá. Né? Então, para colocar esse produto, eu vou ter que empurrar esses aqui. Esses dois vêm para cá e aí eu consigo colocar nesse local. Quando eu for retirar, eu retiro o primeiro produto, automaticamente os que estão depois vão descendo, certo? Isso se for esteira. Se não for esteira, vai ser com carrinho, que é semelhante a um carrinho de rolimã, né? Para quem conhece, sabe como é.
Mas é um carrinho que fica um carrinho em cima do outro, e aí é o mesmo esquema. Você coloca a primeira no primeiro carrinho para colocar o segundo. Você empurra o primeiro e vai aparecer para você o segundo carrinho. Aqui uma foto, ó. Então aqui, ó, no formato de esteira, né? Observe que aqui está declinado. Da mesma forma, é levemente declinado, tá? Para que esse produto ele também não tope aqui e caia. E aqui é o sistema com carrinho, ó. Estão vendo aqui? Observem que essa primeira faixa aqui laranja, ó, tem uma faixinha aqui laranja, depois tem um azul, outra laranja e uma amarela. Cada um desses aqui é um carrinho. Então você vem e coloca o primeiro produto nesse primeiro carrinho. Para colocar o segundo produto, você vai empurrar o que está nesse primeiro carrinho até que esse carrinho azul aqui fique disponível. Você coloca o segundo produto aqui. Para o terceiro, você vai empurrar os dois e assim sucessivamente. Quando você for retirar, você retira o primeiro produto que vai estar aqui e os outros produtos, eles vêm nesse sentido de dentro para fora. Então, essas são as duas formas que a gente tem de pushback, mas a ideia é a mesma, que você tem que empurrar o produto e aí esse produto vai voltar no sentido que você colocou no processo de armazenamento. Ok? Outra estrutura que a gente também falou, né, foi o cantilever, tá? A gente até citou, por exemplo, da Marcel Madeiras. Esse aqui é uma estrutura de armazenagem que é muito utilizada para produtos considerados longos, né, compridos. Então, assim, são tubos metálicos, PVC, madeira, viga de ferro, por exemplo. Então, qual é a ideia? Observe que aqui eles também são diferentes, né? Você tem aqui as colunas principais e você tem como se fossem braços aqui, ó. Então, a depender do tamanho do seu produto, você vai fixar e colocar, acomodar esse produto ao longo desses braços. Por quê? Porque geralmente produtos compridos, se você deixar ele tipo em pé, ou ele muito longe, digamos assim, com poucos apoios, ele tende a empenar. Aí, geralmente, tipo madeira, quando empena, não serve mais, né? Só tirar aí como exemplo, por exemplo, portas, às vezes, quando empena, como vira um terror, né? Você não consegue fechar, não consegue abrir. Então, assim, madeira com pena não fica muito difícil de utilizar. Isso serve para vários produtos. Então, você vai colocar ali braços para você acomodar o seu produto e evitar que você tenha algum tipo de avaria com esse produto. Então, quando falar em cantilever, né, já sabe que é uma estrutura utilizada para produtos longos, né, compridos, por exemplo, os tubos metálicos, PVC, madeira, aço. Então, tudo isso é utilizado, armazenado em cantilever. Tranquilo? Outra estrutura, flow rack, certo? O flow rack, ele é uma variação, digamos assim, da estante, porque ele é voltado para produtos leves, normalmente, e ele pega um pouco também do conceito do porta-pallet dinâmico. Então, você pega ali uma estrutura que é voltada para produtos leves, que vai seguir aquela lógica de que vai ficar uma estrutura inclinada, né, para que o produto você coloque ele num ponto A, ele desça pela gravidade e você consiga retirar no segundo ponto. Então, como eu disse, geralmente é utilizado para produtos leves, vocês podem até adaptar, né, estruturas, deixa eu ver se tem aqui. Ó, lembra do porta-pallet convencional, que é um dos mais utilizados pela sua capacidade de adaptação? Pronto, eu peguei aqui um porta-pallet convencional e transformei ele em um flow rack. Observe que ele tem aqui, ó, como se fossem esteiras, rampas, né, que eu coloco o produto pelo lado de cá e retiro pelo lado de cá, são caixas. E aqui nós temos um flow rack de uma maneira, digamos assim, mais tradicional, com aquelas caixas separadoras, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Produtos mais leves, produtos menores, levemente inclinado, para facilitar que você coloque um lado e retire pelo outro. E aí, a outra estrutura, que é a última estrutura que eu coloquei aqui para vocês, é o autoportante, certo? O autoportante, ele tem uma característica interessante, eu acho que nós temos, inclusive, poucas estruturas de autoportante no estado, mas qual é a ideia principal do autoportante? É que você não vai construir, não vai procurar, por exemplo, um armazém, prédio, para depois você colocar a estrutura dentro. Não, você vai fazer o contrário, você vai montar, vai separar o local, terreno, vai montar a sua estrutura e depois você vai revestir essa estrutura. Então, essa é a ideia do autoportante. Geralmente, ele é utilizado com o pé direito muito alto, ou seja, acima de 20 metros. É daí para cima, tem 30 e tantos metros, é muito comum. E outra característica bem comum deles é que eles geralmente operam com transelevadores. Pode ser de outra forma? Pode, né?
Pode ser, inclusive, com empilhadeira normal. Tem locais que operam com autoportante com empilhadeira normal, pode ser, porque a ideia principal do autoportante é que as colunas da estrutura, né, de armazenagem, elas são, na verdade, a coluna de estrutura do armazém, né? Então, pode ser empilhadeira normal, mas normalmente eles são utilizados com transelevadores. Uma observação importante é que a gente não consegue mudar com tanta facilidade o layout, né? Eu lembro que eu falei para vocês, dei o exemplo até de apartamentos, né? Quem mora em apartamento sabe que não podemos derrubar algumas paredes do nosso apartamento, né? Ah, eu queria aumentar a minha sala. Não, já tem 3 quartos, queria aumentar a minha sala, derrubar essa parede e transformar um quarto com uma sala. Muitas vezes não é possível porque você pode estar mexendo numa coluna estrutural do seu prédio. Se você derrubar, você pode derrubar o prédio. Isso acontece também aqui na autoportante. Coloquei aqui um exemplo, então observe que foi feito primeiramente a estrutura de armazenagem e depois você vai revestindo a parte lateral e a parte superior. E aqui é um exemplo de transelevador, mas equipamento de movimentação é um tópico que a gente ainda não trabalhou. Beleza, pessoal. Então, resumindo aqui, a gente fez um resumo da estrutura de armazenagem, né, que é o local onde a gente vai acondicionar o produto. Estante utilizado para produtos mais leves, até 300 kg. Porta-pallet convencional é o mais tradicional, dá para se adaptar basicamente a todos os tipos de produto. Drive-in é aquele que você tem que trafegar dentro da estrutura para colocar o produto. O drive-in especificamente fechado na parte de trás, então você entra e sai pelo mesmo local. O drive-thru, ele é aberto na parte dos fundos, então você coloca por um lado e você tem como retirar o produto do outro lado. Uma variação de drive-thru é o porta-pallet dinâmico, né? Em vez de você entrar com a estrutura, você vai colocar esteiras levemente inclinadas. Temos também o pushback, que se tiver no formato de esteira, vai estar uma esteira declinada, ou com os carrinhos, né? A ideia é que você, para colocar um produto, coloca na primeira posição, para colocar o segundo, você vai ter que empurrar o primeiro produto. Cantilever é utilizado para peças longas, onde você vai acomodar ali o seu produto em braços. Flow rack, né, a ideia do dinâmico, ou seja, levemente inclinado, só que para produtos pequenos, né, então é uma variação, digamos assim, de estante com o porta-pallet dinâmico. E o autoportante é aquele que a própria coluna da estrutura de armazenagem é a coluna do prédio, digamos assim, né, porque não existe um prédio, um galpão, é tudo junto. Ok? Esse sou eu, obrigado. Deixa eu voltar aqui com vocês. Certo, pessoal? Então, esse era o tópico que eu tinha separado para a gente revisar, né? Não, existem outras estruturas, existem, a gente inclusive trabalhou outras, trabalhou colmeia, trabalhou triangular, trabalhou alto verticalizado, trabalhou rack, mas, como eu falei para vocês, esses tópicos a gente vai voltar a trabalhar eles quando a gente iniciar lá no dia 13, e foi só uma introdução nesse tópico de estruturas, porque eu considero um dos mais importantes aí do primeiro bimestre, e vai ser um dos mais importantes aí para que vocês realizem esse trabalho inicial, que é o trabalho que vai valer a primeira nota. Ok? Alguma dúvida com relação a isto? Não? Jamerson, não? Certo. Alguém mais? Não? Bem, pessoal, então, assim, esse era o tópico, como eu disse, né, que eu tinha separado para vocês. Só recapitulando, a nossa disciplina, ela vai ocorrer predominantemente no CIGA. Então, tudo que a gente for realizar vai estar lá no CIGA, explicando para vocês onde é que vai ser direcionado, né? Além disso, vai estar disposto no YouTube, né? Porque muitas vezes a gente não consegue salvar no CIGA. Vou salvar, por exemplo, isso daqui, vou tentar salvar esse arquivo no CIGA, mas caso eu não consiga, eu posso disponibilizar de outra forma. A gente vai ter também a questão dos áudios, né, do podcast, vai disponibilizar também um grupo do WhatsApp, que só vai iniciar quando a gente for começar a disciplina, para não ficar mais um grupo aí com vocês. Vai disponibilizar um Instagram, né, vai ser específico para trabalhar os temas que a gente vai trabalhar ao longo das disciplinas. Então, basicamente seria isso, certo? E com relação à disciplina, né, as avaliações vão ser aqueles 2 trabalhos, né, o primeiro trabalho de análise de montagem de um armazém e o segundo trabalho,
que é a questão do estudo de caso, ok? Nós vamos iniciar com as revisões e daí para frente continuar os tópicos que nós iríamos trabalhar na disciplina no presencial. Ok? Alguma dúvida? Olha, assim, né, só uma consideração importante. Aqui, né, todo mundo quer silêncio, na sala, às vezes o pessoal para fazer um silêncio na dificuldade, meu Deus do céu. Mas aqui, né, todo mundo fica silêncio, fecha a câmera, cada um deve estar aí um virado para cá, outro virado para lá, um com o fone aqui, celular na mão, lavando os pratos, exatamente. Mas no presencial era, menino, silêncio, pessoal, vamos lá. Mas, enfim. Bem, pessoal, então, assim, era isso que eu tinha preparado, né, para esse primeiro momento, né, a minha disciplina não é a primeira, então, assim, antes de iniciar, né, a minha disciplina, muita coisa vai ter acontecido, pode ser que a gente, inclusive, mude alguma coisa nesse planejamento, a depender do que a gente vai acontecer nessas primeiras disciplinas. Acima de tudo, tá, espero que todos estejam bem, né, é um período difícil que nós estamos passando, como foi falado aqui, não é normal, né, espero que, assim, primeiramente, todos estejam bem, familiares de vocês, todos estejam bem, né, nossa vontade realmente era estar com vocês no presencial, sabe que a gente sente falta disso, né, apesar de estar aqui dizendo que, o pessoal era difícil de ficar calado, quieto, mas a gente sente falta, né, do presencial, é muito diferente para a gente, acredito que é muito diferente para vocês, mas sabe que a gente está fazendo tudo que é possível, né, para que vocês, assim, que a gente consiga tocar o nosso curso com a mesma qualidade que a gente tinha no presencial, né. Sintam-se inteiramente à vontade para falar, conversar, opinar sobre alguma coisa. Se sentirem alguma dificuldade no processo, né, fale com a gente, tá? Não fique, tipo assim, eu tô achando isso mais complicado, mais difícil, não tá dando, e simplesmente, assim, não fala, e a gente não tem como ajudar. Então, se tiver alguma dificuldade, fala com a gente vai tentar ajudar todo mundo, porque a ideia é que todo mundo continue, né? Que a gente siga realmente. E no caso de vocês, né, que estão aí no segundo período, se tudo der certo, aí, se Deus quiser, a gente fechar o terceiro período normal, né? Aí sim, normal, digamos assim, de forma presencial, né? Normal que eu falo de forma presencial. Ok? Então, era isso, né, que nós tínhamos separado para hoje. Mais uma vez, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, alguma reclamação, indagação? Fale agora, ou não cale-se para sempre, mas Vai ter chamada? se vai ter chamada, não, eu vou, estou esperando a chamada para sair, não, né? Não, como eu consigo ver exatamente quem entrou aqui, como está gravando, ele mostra para mim aqui, todo mundo que entrou. Então eu consigo registrar. Uma coisa importante, chamada. Na disciplina, né? Como é que a gente vai fazer para registrar a chamada? Normalmente vai ser o seguinte, as chamadas elas vão ser registradas por entrega de atividades, né? Vocês viram lá que eu falei que a disciplina vai ter a apresentação, vai ter a aula, vai ter um momento para tirar dúvida e vai ter uma atividade. A partir do momento que você entrega aquela atividade, que pode ser uma coisa bem simples, um questionário, participar de um fórum, alguma coisa assim, quando você entrega essa atividade, automaticamente quer dizer que todas as aulas que tiveram naquele tópico você esteve presente. Você recebe a presença pelo tópico, entendeu? Então, vai ser mais ou menos assim a forma de registrar a presença. Além disso, o SIGA, ele informa para a gente tem estatística do SIGA, e ele informa para a gente onde entrou, o que acessou. Então, será também outra forma de acessar. Só para a gente fechar, com relação a onde mandar mensagem, né? Foi perguntado aqui, como é que eu faço para entrar em contato com o professor? Isso. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é a tela da disciplina, né? Mas quando eu entro, na primeira tela que me aparece, que eu acredito que é uma tela parecida para vocês, é essa tela aqui, ó. A minha tela. Então, é uma tela que tem a foto. Estão vendo aqui? Não sei se é exatamente assim na tela de vocês, tá?
mas é aqui que aparece, ó. E aí, ó, tem aqui minhas mensagens. E aqui tem, ó, escrever, caixa de entrada, caixa de saída, tudo que foi enviado para mim. E eu tenho como colocar na caixa de entrada, ou escrever alguma mensagem, ou apagar. É como se fosse um e-mail que fica para mim. Ah, professor, meu Oi. celular bugou aqui na hora. O senhor já mostrou, foi? Aqui, ó, mensagens. Ah, tá. Ah, então acho que eu acertei. Não, acho que eu não fiz, não, aí não. Parece que eu fiz um negocinho aqui que tinha o nome de chat, eu falei. Não, o chat fica aqui, né? O chat não. Foi. Esse chat aqui é um chat da turma, ele fica sempre aberto. Ah, E tá. tem o chat que a gente utiliza quando for fazer alguma atividade, mas é na parte de Já no mensagens. perfil contém minhas mensagens, né? Isso. Ah, Certo? certo. Então, deixa eu fechar aqui. Diego, eu não estou conseguindo mudar o dado do SIGA. Certo, uma coisa importante com relação à mudança de dado do SIGA. Desculpa, estou sem voz. Não sei se sua garrafinha. Isso aqui é um copo, minha garrafinha quebrou, rapaz, uma pena. Eita. O que acontece? A gente, reforçando mais uma vez, a gente precisa que vocês façam um e-mail institucional, tá, pessoal? Por quê, né? Porque alguns professores vão utilizar, por exemplo, o Google Sala de Aula, até por questões de meeting mesmo, para entrar, fica mais fácil, não precisa pedir autorização. E aí, o que está acontecendo? Algumas pessoas não tinham lá cadastrado quando entraram um e-mail, mas não tem mais aquele e-mail, não tem mais a senha, não usa ele. Então, o que acontece? Se você, antes de você abrir o e-mail, se você não lembra mais o seu e-mail, se você não acessa mais aquele e-mail, se você não tem mais a senha daquele e-mail, o que está cadastrado no SIGA, antes de solicitar o e-mail institucional, você precisa mudar o seu e-mail do SIGA. Se você não fizer isso, você fizer primeiro a solicitação do e-mail institucional, você não consegue mais mudar o e-mail do SIGA. E aí você vai ter que mandar um e-mail para o TI do IFAL, para o TI do IFAL resolver o seu problema, porque a gente não consegue mais acessar. Então, tipo assim, eu não mudei ainda meu e-mail, não fiz meu e-mail institucional, vou projetar aqui de novo. Como é que eu faço para saber, por exemplo, qual é o e-mail que está lá cadastrado, né? Eu venho aqui, como o Wellington demonstrou para vocês, ó, em alterar a senha. Apesar de ser e-mail, né? É alterar a senha. E vai aparecer o e-mail que está cadastrado no SIGA para vocês. Caso vocês queiram mudar, só é tirar aqui, digitar o correto e coloca aqui alterar dados, tá? Se não colocar em alterar dados, não vai salvar. Certo? E aí sim você consegue mudar o e-mail institucional, pedir o e-mail institucional, porque o e-mail institucional, quando vocês pedem, ele vai direcionar um link para você gerar a senha para esse e-mail cadastrado no SIGA. É isso, Guilherme, no seu caso? Deve ser isso, né? Obrigado, deve ser isso. Ok, pessoal, então era isso que nós tínhamos para hoje. Agradecer aí a participação de vocês, certo? Como eu disse, qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? A gente está aqui, no caso, para auxiliar vocês e para conduzir, né? E junto com vocês durante todo esse processo. Qualquer dúvida pode falar pelo WhatsApp, pode mandar e-mail, pode falar via representante, né? Pela Ana Lauren, mas fiquem inteiramente à vontade. Ok? Então, prazer estar com vocês novamente. Desejo aí um bom final de semana para todos. Se cuidem, né? Para que cada vez mais rápido a gente possa realmente voltar aí presencial, a depender do que vai acontecer aí um pouco mais para frente. Mas se cuidem, acima de tudo, tá? Espero que todos estejam bem, mais uma vez, seus familiares, e a gente se vê em aula, novamente, lá no dia 13 de outubro. Ok? Obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Aproveitem aí o final de semana para descansar, e segunda-feira vocês estão aí com todo o gás com o retorno oficial das disciplinas. Boa noite, professor. Até mais, boa noite.